decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Capítulo 3. Diminuindo o zoom. Você já matou alguém? Perguntou o examinador. 1. Se estivesse em qualquer outro lugar, com qualquer outra pessoa, e se seu futuro não estivesse em jogo naquela pergunta absurda, mas aparentemente crucial, ela teria revirado os olhos. Como disse da última vez, respondeu Tracy. Não, eu nunca matei ninguém. Claro que não, pensou. Eu tenho 17 anos. Não sou uma assassina. Era o segundo teste do polígrafo que fazia com a Agência de Segurança Nacional, a organização de inteligência altamente secreta dos Estados Unidos. O corpo de Tracy, sua frequência cardíaca e sua respiração, atraiu quando foi questionada pela primeira vez, e aquela tremulação no gráfico indicava que estava mentindo. Agora, 2 meses depois, estava no mesmo escritório no meio de Maryland, passando por um segundo teste do polígrafo. E se eles não acreditarem em mim de novo, pensou ela, sua voz interna fazendo um comentário ansioso sob o olhar inescrutável do examinador. Tracy sabia qual era a resposta à sua pergunta, em se eles não acreditassem nela, o futuro com o qual sonhava desapareceria. Desde que se entendia por gente, Tracy sabia que queria mais do que a vida que tinha. Escola e aprendizado sempre foram fáceis para ela, ainda que muitas outras coisas não fossem. Fora criada num bairro perigoso na zona oeste da Filadélfia e, embora sua família não fosse tão pobre, o dinheiro limitava seu futuro. Em seu primeiro ano no ensino médio, Tracy ficou sabendo sobre um programa num internato no nordeste do país que permitia que alunos superdotados de todos os Estados Unidos concluíssem os últimos 2 anos do ensino médio num ritmo acelerado que os preparava para ingressar em faculdades de elite. Embora a ideia de deixar a família e abandonar a vida que tinha para morar em outro ambiente fosse assustadora, a perspectiva de conhecer novas pessoas, ser desafiada intelectualmente e fugir da realidade que conhecera até então a atraía. Ela se esforçou muito na inscrição e foi admitida. O internato expôs Tracy a um novo mundo de amigos e ideias que, pela primeira vez em sua vida, realmente a testaram. Apesar de às vezes se sentir deslocada entre os colegas, em sua maioria brancos e de classes privilegiadas, ela estava contente. Como uma das poucas estudantes afro-americanas de seu programa, Tracy costumava ser convidada a eventos para ajudar a arrecadar dinheiro para a escola. Histórias como a dela tendem a abrir as carteiras de doadores ricos. Durante um desses eventos, conheceu um homem chamado Bob Imo, ex-diretor da Agência de Segurança Nacional, a NSA, dos Estados Unidos. Durante a conversa, Imo falou sobre um programa de graduação altamente seletivo que a NSA oferecia aos alunos mais talentosos e patrióticos do país e incentivou a se inscrever. Tracy fez a inscrição e a NSA a chamou para a entrevista. Só que ela não passou no primeiro teste do polígrafo, fazendo-a duvidar se seus sonhos se tornariam realidade. Na segunda tentativa, no entanto, conseguiu controlar os nervos e a NSA acreditou que ela não tinha cometido assassinato algum, se é que realmente havia suspeitado disso da primeira vez. Sua vida estava prestes a mudar de forma radical, embora sua primeira experiência no polígrafo acabasse sendo um prenúncio do que estava por vir em os desafios de administrar sua voz interna. À primeira vista, os termos da bolsa de estudos eram tudo o que ela queria. A NSA cobriria o custo total da educação universitária de Tracy e ainda forneceria uma generosa ajuda de custo mensal. Claro que havia condições. Teria que passar os verões estudando para se tornar uma analista ultra-secreta e trabalhar para a NSA por pelo menos 6 anos após se formar. Ainda assim, era uma oportunidade incrível, e ficou melhor ainda quando ela entrou em Harvard naquela primavera. Tracy iria estudar de graça numa das melhores universidades do país e teria pela frente um futuro emocionante. Algumas semanas antes do início das aulas em Harvard, teve sua primeira amostra de como seria trabalhar na NSA. Durante seu período de integração de uma semana, recebeu autorizações ultrasecretas que permitiam acesso a informações altamente confidenciais. Também soube dos detalhes das restrições que vinham junto com sua bolsa. Ela só poderia se formar em determinadas matérias cruciais para os interesses da NSA, em disciplinas como engenharia elétrica, ciência da computação e matemática. Não poderia namorar nem manter amizades íntimas com estudantes de outros países. Não poderia estudar no exterior. Foi desencorajada a praticar esportes universitários. Aos poucos, mas inexoravelmente, a bolsa de estudos de Tracy, seu bilhete premiado, foi se transformando em um par de algemas de ouro.
Enquanto outros calouros em seu dormitório se misturavam livremente, Tracy se mantinha na defensiva. No passado, tinha sido analisada. Agora, nas reuniões era analista, sondando o rosto das pessoas e as entonações de voz em busca de pistas sobre de onde elas eram, por medo de se tornar amiga ou, pior, talvez até se sentir atraída por alguém de algum país distante. Sentia-se igualmente constrangida nas aulas de matemática e engenharia em que estava matriculada, diferentes dos cursos interessantes e diversificados que tantos de seus colegas faziam. Enquanto caminhava pelas alamedas arborizadas do campus de Harvard nos intervalos entre as aulas, seus pensamentos se atinham a todas as coisas não muito boas sobre aquela supostamente grande oportunidade. Tracy começou a se perguntar se não havia cometido um erro. O tempo passou. À medida que ia passando de período, Tracy se sentia cada vez mais solitária. Estava se afogando, como ela mesma disse, em seu diálogo interno. Não podia falar sobre como passava as férias, sobre o treinamento em criptografia e construção de placas de circuito ou sobre aprender a escalar telhados para ligar antenas. Mas seus sentimentos de isolamento eram apenas uma das fontes de estresse. Outra foi o fato de que engenharia, um dos cursos mais exigentes de Harvard, estava se revelando o desafio acadêmico mais difícil que ela já enfrentará e, se sua média geral ficasse abaixo de 3,0, ela seria expulsa do programa da NSA e obrigada a devolver ao governo o dinheiro que já havia recebido, numa perspectiva aterradora. O fluxo de sua voz interna, cada vez mais negativa, a consumia. As ruminações sobre o que aconteceria se não conseguisse as notas de que precisava aumentavam antes das provas. Atormentada pela ansiedade, começou a mastigar compulsivamente a ponta do lápis e a mexer no cabelo durante os exames. Seus tiques nervosos lhe proporcionavam uma estranha sensação de conforto. Apesar de seus esforços para manter uma aparência externa de que tudo estava bem, seu corpo atraía mais uma vez, de uma maneira diferente do que acontecerá no seu primeiro exame no polígrafo. Assim que começou a se estressar com suas notas, teve acne cística no rosto, com espinhas cheias de pus sob a pele que exigiram injeções de cortisona. Era como se o falatório fermentando sob sua superfície fosse extremo demais para ser contido. Ela não sabia quanto mais conseguiria aguentar. Tracy sentiu que tinha duas opções, em ser reprovada ou desistir. 1.1 Tornando-se uma mosca na parede. A história de Tracy, como as da maioria das pessoas cujas conversas internas se tornam fossos de negatividade, é um exercício de distanciamento, do distanciamento que temos ou não temos dos nossos problemas. Podemos pensar na mente como uma lente, e na nossa voz interna como um botão de zoom. No sentido mais simples, o falatório é o que acontece quando damos zoom e fechamos o foco em algo, inflamando nossas emoções até excluir todas as formas alternativas de pensar sobre o assunto que podem nos acalmar. Em outras palavras, nós perdemos a perspectiva. Essa visão radicalmente reduzida da situação ressalta a adversidade da voz ao lado negativo de nossa voz interna, dando força à ruminação e a seus companheiros em estresse, ansiedade e depressão. Claro que focar a atenção não é um problema em si. Ao contrário, muitas vezes é essencial para nos ajudar a enfrentar as situações desafiadoras e os sentimentos que surgem com elas. Mas quando nos prendemos em nossos problemas e perdemos a capacidade e a flexibilidade de reduzir-os e assim ganhar perspectiva, nossa voz interna se transforma em ruminação. Quando nossa conversa interna perde a perspectiva e dá origem a emoções intensamente negativas, as regiões do cérebro envolvidas no processamento autorreferencial, a pensar em nós mesmos, e na geração de respostas emocionais são ativadas. 2 Em outras palavras, nosso hardware de resposta ao estresse começa a disparar, liberando adrenalina e cortisol, inundando-nos com emoções negativas que só servem para acelerar ainda mais nosso fluxo verbal negativo e afunilar nosso campo de visão. Em consequência, não conseguimos ter um campo de visão mais amplo que nos mostre maneiras mais construtivas de lidar com as situações emocionalmente difíceis que encontramos. Mas nosso cérebro evoluiu não só para aumentar o zoom quando enfrentamos dificuldades, mas também para reduzir o zoom. 3 Embora esse movimento seja muito mais difícil em momentos de estresse. A mente é flexível, se soubermos como moldá-la. Se você estiver com febre, pode tomar algo para baixar a temperatura. Da mesma forma, nossa mente tem um sistema imune psicológico em 4 podemos usar nossos pensamentos para mudar nossos pensamentos, aumentando o distanciamento. Claro que o distanciamento psicológico não elimina o problema. Por exemplo, mesmo se tivesse conseguido se distanciar de sua situação de muita pressão e se sentido menos angustiada, ainda assim Tracy continuaria em dívida com a NSA e com seu futuro em jogo.
Da mesma forma, mesmo se tivesse conseguido manter seu arremesso, nem assim Rick Ankiel ainda estaria brilhando em jogos em rede de TV nacional. O distanciamento não resolve os nossos problemas, mas aumenta a probabilidade de os resolvermos. O distanciamento desanuvia o nosso fluxo verbal. Então a grande questão é a seguinte: como nos distanciamos psicologicamente quando o falatório dispara? Por acaso, mais ou menos na mesma época em que Tracy cursava seu primeiro ano em Harvard, eu estava 3 horas e meia ao sul, em Manhattan, formado em psicologia, num subsolo encardido da Universidade Columbia pensando sobre uma questão muito semelhante. Como as pessoas podem refletir sobre suas experiências negativas sem serem tragadas pelo redemoinho da ruminação? Responder a essa pergunta foi o motivo pelo qual decidi estudar na Columbia com meu orientador, Walter Mischel, um cientista inovador que a maioria conhece como o cara do marshmallow. Walter tornou-se um dos expoentes da psicologia ao elaborar o que o público agora chama de teste do marshmallow, um paradigma para o estudo do autocontrole que reunia crianças num laboratório para um experimento que envolvia uma escolha simples: elas poderiam comer um marshmallow naquele momento ou esperar um pouco e comer 2.5. O que se descobriu foi que as crianças que esperaram mais tempo tiveram melhor desempenho nos exames vestibulares quando adolescentes, foram mais saudáveis à medida que ficaram mais velhas e lidaram melhor com o estresse na idade adulta que as que pegaram imediatamente aquele único marshmallow pegajoso. Porém, ainda mais importante do que documentar esses surpreendentes resultados de longo prazo, o chamado teste do marshmallow, a seu verdadeiro nome é teste de adiamento da gratificação, ajudou a revolucionar a compreensão da ciência sobre as ferramentas de que as pessoas dispõem para se controlar. Quando cheguei à Columbia, Walter e seu então aluno de pós-doutorado Oslin Aiduk já estavam interessados em estudar como ajudar as pessoas a pensar sobre experiências dolorosas sem sucumbir ao falatório. Na época, uma das abordagens dominantes para lutar contra as ruminações da voz interna era a distração. 6 Vários estudos mostraram que, quando as pessoas se veem tragadas pelo pensamento verbal negativo, desviar a atenção dos problemas melhorava a maneira como se sentiam. A desvantagem dessa abordagem, no entanto, é que a distração constitui uma solução de curto prazo, um band-aid que tapa a ferida sem curá-la. 7 Se você vai ao cinema para fugir das adversidades da vida real, seus problemas continuam à sua espera quando você sai do cinema. Em outras palavras, fora de vista não é de fato longe da mente, pois os sentimentos negativos permanecem, esperando ansiosamente para serem ativados. Estranhamente, nessa época a ideia de distanciamento tinha saído de moda na psicologia. Em 1970, Aaron Beck, um dos fundadores da terapia cognitiva e figura influente em saúde mental, propôs que ensinar os pacientes a examinar objetivamente seus pensamentos, um processo que ele chamou de distanciamento, era uma ferramenta crucial que os terapeutas deveriam empregar com seus pacientes. 8 Nos anos seguintes, porém, o distanciamento passou a ser equiparado a se evadir, a não pensar sobre os problemas. 9 Mas, no meu entender, não havia nada inerentemente evasivo no distanciamento. Em teoria, seria possível usar a mente para enquadrar seus problemas com uma perspectiva mais abrangente. Essa abordagem diferia da prática meditativa da atenção plena, pois o objetivo não era ficar à parte e observar os pensamentos passarem sem se envolver com eles. O objetivo era se envolver, porém a partir de uma perspectiva distanciada, que não é a mesma coisa que uma perspectiva emocionalmente evasiva. Essa foi a essência dos ensinamentos do meu pai e o que passei muito tempo praticando enquanto crescia. Assim, Walter, Oslin e eu começamos a pensar sobre as diferentes maneiras pelas quais as pessoas podem se afastar de suas experiências para refletir sobre elas de forma mais eficaz. E confluímos numa ferramenta que todos nós temos, a nossa capacidade de visualizar imaginativamente. Há uma espécie de dispositivo óptico poderoso embutido na mente humana, e a capacidade de ver a si mesmo de longe. 10 Acontece que esse cinema mental projeta cenas quando pensamos em experiências desagradáveis do passado ou imaginamos possíveis cenários que geram ansiedade com o futuro. São quase como vídeos armazenados num celular. Mas essas cenas não são fixas. Estudos mostram que não vemos nossas memórias e nossos devaneios da mesma perspectiva todas as vezes. Podemos vê-los de diferentes perspectivas. Por exemplo, às vezes reproduzimos uma cena acontecendo diante dos nossos olhos como se estivéssemos de volta ao evento na primeira pessoa. Mas também podemos nos ver de fora, como se tivéssemos sido transplantados para outro ponto de vista. Tornamo-nos uma mosca na parede. Seria possível aproveitar essa capacidade para regular melhor nossa voz interna? Oslin, Walter e eu reunimos voluntários no laboratório para descobrir. Para isso, pedimos a um grupo que revivesse uma lembrança perturbadora em sua mente com os próprios olhos.
Pedimos a outro grupo que fizesse o mesmo, mas a partir da perspectiva de uma mosca na parede, observando-se visualmente como um espectador. 11 Em seguida, pedimos aos participantes que refletissem sobre seus sentimentos a partir da perspectiva que haviam adotado. As diferenças no fluxo verbal que caracterizaram os dois grupos foram impressionantes. 12 Os imersores, os participantes que viram o evento da perspectiva em primeira pessoa, ficaram presos em suas emoções e na enxurrada verbal que liberaram. Em seus relatos descrevendo seu fluxo de pensamentos, tenderam a se concentrar na dor emocional. Infusão de adrenalina. Irritado. Traído, escreveu um deles. Bravo. Vitimizado. Magoado. Envergonhado. Rebaixado. Sacaneado. Humilhado. Abandonado. Desvalorizado. Deixado de lado. Limites desrespeitados. Suas tentativas de olhar para dentro e trabalhar suas conversas internas só levaram a mais sentimentos negativos. O grupo da mosca na parede, entretanto, apresentou narrativas contrastantes. Onde os imersores se emaranharam nas ervas daninhas emocionais, os distanciadores generalizaram, o que os fez se sentir melhor. Consegui ter uma visão mais clara da questão, escreveu um deles. No começo tive uma empatia maior comigo mesmo, mas depois comecei a entender como meu amigo se sentia. Pode ter sido irracional, mas agora entendo sua motivação. Seus pensamentos eram mais claros e complexos, e com certeza, eles pareceram ter visto os eventos com a visão de um observador externo. Conseguiram emergir da experiência com uma história construtiva. O experimento forneceu evidências de que se distanciar para entender melhor nossas experiências pode ser útil para mudar o tom de nossa voz interna. Logo depois, em outros estudos, nós e outros pesquisadores percebemos que ampliar o campo de visão dessa forma também freava a resposta cardiovascular do tipo lutar ou fugir provocada pelo estresse. 13 Reduzia a atividade emocional do cérebro. 14 Levava as pessoas a sentir menos hostilidade e agressão ao ser provocadas. 15 O tipo de situação que é terreno fértil para atiçar o falatório. Também descobrimos que essa técnica de distanciamento funcionava não apenas com amostragens aleatórias de estudantes universitários, mas também com os que lutavam com formas mais extremas de tormento da voz interna. Por exemplo, com pessoas com depressão 16 e até pais muito angustiados de filhos passando por dolorosos tratamentos de câncer. 17 Mas, a essa altura, nossas descobertas ainda eram limitadas. Elas se referiam apenas a como o distanciamento nos afeta no momento. Também queríamos saber se teria efeitos duradouros, se reduzia o tempo que as pessoas passavam ruminando. Acontece que não éramos os únicos interessados em explorar essa questão. Não muito depois de publicarmos nosso trabalho inicial, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Leuven, na Bélgica, liderada por Philippe Verdun, 18 elaborou uma série de estudos inteligentes para verificar se a tendência de pessoas a se distanciar na vida cotidiana, fora do ambiente de um laboratório, influenciava a duração de seus episódios emocionais. E descobriram que o distanciamento com a adoção de uma perspectiva como observador reduzia a duração dos humores negativos de pessoas que tivessem passado por eventos que as fizeram sentir raiva ou tristeza. O distanciamento poderia apagar incêndios florestais antes de se transformarem em conflagrações de longa duração. Essa característica de amortecimento do distanciamento poderia, no entanto, ter uma consequência indesejada. O distanciamento encurtava tanto as experiências negativas como as positivas. Em outras palavras, se alguém fosse promovido no emprego e se distanciasse para se lembrar de que status e dinheiro realmente não importam no grande esquema das coisas e que todos nós um dia vamos morrer, a merecida alegria também diminuiria. Conclusão: se você quiser se apegar a experiências positivas, a última coisa que deve fazer é se tornar uma mosca na parede. Nesses casos, imerja. A essa altura, ficou claro que todos somos propensos à imersão psicológica ou ao distanciamento psicológico quando refletimos sobre as experiências emocionais, embora não estejamos presos em nenhum dos dois estados. 19 Nossas tendências moldam os padrões da nossa voz interna, mas felizmente o mesmo acontece com nossa capacidade de alterar conscientemente a nossa perspectiva. Além do nosso trabalho e do de Verdun, uma série de outros estudos publicados na mesma época começou a mudar nossa compreensão do papel do distanciamento em ajudar pessoas a controlar suas emoções. Pesquisadores de Stanford, 20 por exemplo, encontraram relação entre a adoção da perspectiva de um observador imparcial e menos ruminação ao longo do tempo. Do outro lado do Atlântico,
pesquisadores de Cambridge 21 descobriram que ensinar as pessoas a ver o quadro geral reduzia o pensamento intrusivo, ou o tipo que drena as funções executivas, e evitava memórias dolorosas. Outros experimentos demonstraram que mesmo a redução do tamanho de uma imagem que causa angústia na imaginação diminui a aflição que as pessoas sentem ao vê-la. 22. Outro trabalho aplicou o conceito de distanciamento na educação, mostrando como induzir alunos da nona série a se concentrarem no quadro geral para fazer seus trabalhos escolares. Por exemplo, enfatizando o quanto se sair bem na escola os ajudaria a conseguir os empregos desejados e contribuir para a sociedade como adultos. Fez com que eles tirassem notas mais altas e se concentrassem melhor em tarefas entediantes, mas importantes. 23 Assim o distanciamento nos ajuda a lidar melhor não só com as grandes emoções que sentimos em situações perturbadoras, mas também com os desafios emocionais diários menores, porém cruciais, de frustração e de tédio que vem junto com os aspectos mais chatos do trabalho e da educação. Tudo isso nos ensinou que dar um passo para trás pode ser eficaz para ajudar pessoas a administrar o falatório em uma variedade de contextos cotidianos. Mas logo iríamos aprender que o distanciamento mental também tem implicações positivas em outra coisa importante, em a sabedoria. 1.2 O paradoxo de Salomão. O ano seria o de 1010 a.C. 24 Os sonhos maternos de uma mulher de Jerusalém chamada Batseba finalmente se tornaram realidade. Após perder seu primeiro filho, ela deu à luz um segundo, um menino saudável a quem chamou de Salomão. Como a Bíblia nos diz, 25 ele não era um bebê comum. Filho de Davi, aquele famoso por derrotar Golias, Salomão cresceu e se tornou rei do povo judeu. Líder incomparável, era respeitado não apenas por seu poderio militar e sua perspicácia econômica, mas também por sua sabedoria. Pessoas viajavam de terras distantes em busca de seus conselhos. A mais famosa resolução de uma disputa decretada por Salomão foi entre duas mulheres que alegavam ser mãe da mesma criança. Salomão sugeriu que cortassem a criança ao meio e, assim que uma das mulheres tentou se sacrificar para salvar a criança, ele a identificou como a verdadeira mãe. Em uma irônica reviravolta do destino, no entanto, quando se tratava de sua vida, Salomão não era tão sábio. Galanteador e impulsivo, ele se casou com centenas de mulheres de diferentes religiões e fez de tudo para agradá-las, construindo templos e santuários sofisticados para que elas pudessem adorar seus deuses. Isso acabou alienando de seu próprio Deus e das pessoas que governava, o que finalmente levaria ao colapso de seu reinado em 930 a.C. A assimetria na forma de pensar do rei Salomão é uma parábola sobre o falatório que demonstra um aspecto fundamental da mente humana, e nós não nos vemos com o mesmo distanciamento e a mesma objetividade com que vemos os outros. Dados mostram que isso vai além da alegoria bíblica, e todos somos vulneráveis a isso. Meus colegas e eu nos referimos a esse viés como paradoxo de Salomão. 26 Embora o rei Salomão não seja de forma alguma o único sábio que poderia emprestar seu nome ao fenômeno. Veja como exemplo uma história pouco conhecida sobre um dos homens mais sábios da história dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que em 1841 encontrava-se em um impasse tanto profissional quanto romântico. Ele ainda não tinha se firmado como advogado da forma como almejava. Também se sentia angustiado com as dúvidas sobre seus sentimentos por sua noiva, Mary, pois tinha se apaixonado por outra mulher. Imerso em seus problemas, mergulhou em depressão, ou no que um historiador chamou de melancolia de Lincoln. No ano seguinte, quando o futuro presidente começou a recuperar a esperança e a lucidez, um bom amigo, Joshua Speed, teve dúvidas semelhantes sobre o próprio noivado. Agora num papel diferente, Lincoln foi capaz de dar bons conselhos a Speed, algo de que não fora capaz em relação à própria situação. Disse a Speed que o problema eram suas ideias sobre o amor, não a mulher de quem estava noivo. Mais tarde Lincoln refletiu, como escreve Doris Kearns Goldwyn em seu livro Team of Rivals, A Time de Rivais, que se tivesse entendido seu namoro confuso tão bem quanto entendeu o de Speed, ele teria singrado por mares tranquilos. 27 Antes de analisarmos como o distanciamento pode levar à sabedoria, vale a pena reservar um momento para perguntar o que a sabedoria é realmente na prática. 28 Em um campo rigoroso como a psicologia, um conceito aparentemente amorfo como a sabedoria parece difícil de definir a princípio. No entanto, os cientistas identificaram suas características mais notáveis. A sabedoria envolve usar a mente para raciocinar construtivamente sobre um determinado conjunto de problemas, os que envolvem incerteza. As formas sábias de raciocínio referem-se a enxergar o quadro geral em vários sentidos, em reconhecer os limites do próprio conhecimento, tomar consciência dos diversos contextos da vida e como eles podem se desdobrar ao longo do tempo, reconhecendo os pontos de vista de outras pessoas e reconciliando perspectivas opostas.
Embora geralmente associemos sabedoria com idade avançada, pois quanto mais você vive, mais incertezas terá vivenciado e aprendido com elas, a pesquisa indica que é possível ensinar as pessoas a pensar com sabedoria, independentemente da idade, através do distanciamento. 29. Considere um estudo que Igor Grossman e eu fizemos em 2015. Apresentamos às pessoas um dilema e pedimos que previssem como ele se desenrolaria no futuro. Um grupo de participantes foi convidado a imaginar que seu parceiro os havia traído, enquanto outro grupo imaginou exatamente a mesma coisa acontecendo com um amigo, num método prático de criar distanciamento psicológico. Apesar de algumas pessoas acharem que a indignação é a resposta mais sábia ao descobrir que foram traídas pelo parceiro, nosso interesse era saber se o distanciamento diminuiria em vez de aumentar o conflito ao cultivar uma resposta sábia. Como esperávamos, as pessoas se mostraram muito mais sábias quando imaginavam que o problema estava acontecendo com outro. Consideraram mais importante chegar a um acordo com o parceiro infiel e também estavam mais abertas para ouvir a perspectiva dessa pessoa. 30. Outro exemplo de como as pessoas podem usar o distanciamento como uma escotilha de escape do paradoxo de Salomão vem da pesquisa sobre tomada de decisões médicas. Poucos contextos são mais provocadores e apresentam mais consequências do que ter que tomar uma decisão importante sobre a própria saúde. A incerteza envolvida no caso de dor física ou uma doença, sem falar na mortalidade, sobrecarrega o fluxo verbal de preocupação, o que pode turvar nosso julgamento e nos levar a tomar decisões erradas que, ironicamente, prejudicam ainda mais a nossa saúde. Em um experimento em grande escala, um grupo de cientistas deu uma escolha às pessoas: não fazer nada e ter 10% de chance de morrer de câncer ou se submeter a um novo tratamento que implicava um risco de morte de 5%. Obviamente, a segunda opção é melhor, pois o risco de morte é 5% menor. No entanto, coerentes com pesquisas anteriores que indicaram que muitas vezes as pessoas optam por não fazer nada em vez de fazer alguma coisa quando se trata de saúde, 40% dos participantes preferiram a opção com maior risco de morte. 31 Porém, e este é um grande porém, quando essas mesmas pessoas foram solicitadas a tomar essa decisão por outra pessoa, somente 31% fizeram a escolha errada. 32 Quando se enquadra essa diferença percentual no número de diagnósticos de câncer por ano, 18 milhões, 33 Isso significa que mais de 1,5 milhão de pessoas poderia sabotar o melhor curso do seu tratamento. Mas essa falta de sabedoria, causada pela falta de distanciamento mental, também pode influenciar outras áreas da nossa vida. Daniel Kahneman, psicólogo ganhador do Prêmio Nobel e autor de Rápido e Devagar, em Duas Formas de Pensar, escreveu que uma de suas experiências mais informativas foi a de aprender como evitar uma visão interna e adotar uma visão externa. 34 Como ele explica, uma visão interna limita seu pensamento às suas circunstâncias. Como você não sabe o que não sabe, isso geralmente leva a previsões imprecisas sobre potenciais obstáculos. A visão externa, por outro lado, inclui uma amostragem mais ampla de possibilidades e, portanto, é mais acurada. Você é capaz de prever melhor os obstáculos e se preparar de acordo. Embora os pontos de vista de Kahneman digam respeito a prever o futuro com precisão, as pesquisas mostram que a capacidade de sair de si mesmo, outra maneira de distanciamento mental, é útil para a tomada de decisões de forma mais geral. 35 Pode nos ajudar a superar a sobrecarga de informações. 36 Por exemplo, quando estamos avaliando características e diferenças de preços ao comprarmos um carro, para termos mais clareza. Pode reverter a aversão à perda, um conceito popularizado por Kahneman, referindo-se ao fato de que as pessoas são muito mais sensíveis a perdas do que a ganhos. 37 Além disso, pode tornar as pessoas mais receptivas e tolerantes a pontos de vista alternativos. Em um estudo conduzido pouco antes da eleição presidencial de 2008 nos Estados Unidos, 38 Igor e eu descobrimos que pedir às pessoas para imaginar um futuro em que o candidato que escolheram perdesse a eleição de uma perspectiva distante, a pedimos que imaginassem que estavam morando em outro país, as tornava menos radicais em suas visões políticas e mais abertas à ideia de cooperar com aqueles que apoiavam o candidato adversário. Esses efeitos interpessoais positivos do distanciamento, que nos tornam mais sábios, fazem com que essa habilidade seja inestimável para outra área da vida que muitas vezes faz aflorar resmungos da nossa voz interna em nossos relacionamentos românticos. Meu colega Oslin e eu conjeturamos como o distanciamento poderia afetar a harmonia com um parceiro íntimo. Assim, durante 21 dias nós analisamos a tendência das pessoas a se distanciarem cada vez que brigavam com seu par romântico. Descobrimos que o fato de as pessoas se distanciarem ou emergirem quando pensavam sobre os problemas em seus relacionamentos influencia a maneira como argumentam. Quando o parceiro de um imersor argumentava calmamente, o imersor respondia da mesma maneira, com paciência e compaixão equivalentes.
Mas, assim que os parceiros começavam a mostrar o mais leve indício de raiva ou desdém, os imersores reagiam com a mesma moeda. Quanto aos distanciadores, quando seus parceiros falavam com calma, eles também se mantinham calmos. Mas, mesmo que o parceiro ficasse irritado, eles ainda conseguiam lidar com o problema, o que amenizava o conflito. 39. Um experimento subsequente levou essa pesquisa ainda mais longe, mostrando que ensinar casais a se distanciarem quando se envolvem em desentendimentos em seus relacionamentos amortecia o declínio romântico. 40 Ao longo de um ano, passar 21 minutos tentando resolver seus conflitos a partir de uma perspectiva distanciada fez os casais vivenciarem menos infelicidade juntos. Mesmo não sendo exatamente uma poção do amor, o distanciamento pode impedir que a chama da paixão se apague. Todas essas pesquisas demonstram como dar um passo para trás pode ser útil para mudar a natureza das conversas que temos com nós mesmos. De uma forma mais geral, também mostram como podemos raciocinar com sabedoria sobre as situações que enfrentamos que mais provocam falatório, as que envolvem incerteza, o que requer sabedoria. Mas o mais impressionante para mim em todos esses trabalhos é a revelação de quantas maneiras existem para conseguir um distanciamento psicológico, quantas opções nossa mente nos dá para ganhar perspectiva. Mas às vezes precisamos de mais do que sabedoria. Como Tracy aprenderia em Harvard, precisamos de novas histórias, narrativas imaginárias que contribuem para o distanciamento, que criamos controlando o poder da máquina do tempo em nossa mente. 1.3 Viagem no tempo e o poder da caneta. Lá estava Tracy em seu dormitório todas as noites, mastigando a borracha do seu lápis, atormentada pela acne, sua voz interna num vórtice de desalento ante as exigências estressantes de ser uma agente secreta em treinamento e uma estudante solitária com uma bolsa de estudos numa universidade de elite. Impotente e imersa em sua ansiedade, ela finalmente conversou com terapeutas de Harvard e da NSA. Para sua frustração, nenhum dos conselheiros ajudou muito. Ela continuou tão sozinha como sempre, ou não. Como passatempo, mas de alguma forma sentindo que poderia ajudá-la, Tracy embarcou em um projeto de história da família. Estava fascinada pela longa cadeia de pessoas e eventos que a trouxeram à existência. Assim, durante os intervalos da escola, quando não era obrigada a estar na NSA, pesquisava histórias de seu passado. Isso a levou a andar na garupa de motocicletas com parentes ao redor do Lago Michigan e a caminhar nas margens do Lago Merritt, na Califórnia, a vagar pelas ruas engorduradas do bairro francês de Nova Orleans com duas tias e a passar a mão em lápides de família espalhadas pelo cemitério na estrada da fazenda incendiada de seus antepassados no meio do Texas. Enquanto seus parentes se abriam com ela, Tracy soube das dificuldades de fazer parte de uma das primeiras famílias afro-americanas a morarem em Kalamazoo, no Michigan. Descobriu que sua bisavó era uma praticante de vodu e teve um relacionamento com um homem branco, seu bisavô, e aprendeu sobre as orações que ela fazia para afastar os maus espíritos. E, depois de uma sondagem cuidadosa mais persistente, finalmente conseguiu que diferentes parentes falassem sobre os capítulos mais dolorosos e opressivos do passado de sua família nos Estados Unidos. Confirmou que era tataraneta de pessoas escravizadas e soube que um de seus bisavos havia sido linchado e que outro fora recrutado pelo exército confederado. Também descobriu que era descendente de George Washington. Quanto mais Tracy se aprofundava na história de sua família, mais calma se sentia quando voltava para Harvard. Por um lado, ao explorar o legado de seus antepassados, parecia estar demonstrando ao mundo que uma descendente de africanos escravizados podia ter sucesso em uma das instituições mais prestigiosas do mundo. Apesar de suas dificuldades em Harvard, essa perspectiva histórica forneceu uma visão panorâmica de quão longe havia chegado, até mesmo fazendo-a pensar que seus ancestrais se sentiriam orgulhosos por ela. Ao mesmo tempo, saber sobre o sofrimento que seus antepassados tinham aguentado também ajudou a colocar suas provações e tribulações em perspectiva. Em sua mente, a aflição de não tirar boas notas e não poder namorar quem ela quisesse empalideceu em comparação com aos tormentos que seus antepassados deviam ter sofrido sendo explorados e escravizados. Tracy tornou-se uma mosca na parede não só de sua vida, mas de gerações, e da longa linhagem de ancestrais que sobreviveram à travessia transatlântica como escravizados e que acabaram prosperando nos Estados Unidos com o tempo. E isso acalmou radicalmente sua voz interna. Vários estudos apoiam cientificamente o que Tracy vivenciou pessoalmente, mostrando que a capacidade de viajar estrategicamente no tempo na própria mente pode ser uma ferramenta para criar narrativas pessoais positivas que redirecionam diálogos internos negativos. 41 Mas os benefícios da viagem mental no tempo não se restringem a adotar uma visão panorâmica do passado para tecer uma história positiva sobre o presente.
É possível se beneficiar também viajando mentalmente no tempo para o futuro, uma ferramenta chamada distanciamento temporal. 42 Estudos mostram que pedir a pessoas que estão passando por uma experiência difícil que imaginem como se sentirão a respeito daqui a 10 anos em vez de amanhã pode ser outra maneira notavelmente eficaz de colocar sua experiência em perspectiva. Isso leva as pessoas a entenderem que suas experiências são temporárias, o que lhes dá esperança. Assim, em certo sentido, o que o distanciamento temporal promove é uma das facetas da sabedoria, a compreensão de que o mundo está em constante fluxo e que as circunstâncias mudam. Reconhecer essa característica da vida em relação a experiências negativas pode ser tremendamente aliviante. Foi o que me ajudou, por exemplo, a lidar com o que talvez tenha sido o evento mais indutor de falatório do século, a pandemia de Covid-19 de 2020. À medida que as escolas fechavam, as quarentenas começaram a entrar em vigor e o mundo lá fora ficou silencioso, o falatório começou a fermentar na minha mente e na de milhões de outras pessoas. Será que o distanciamento social vai afetar o bem-estar dos meus filhos? Como vou sobreviver sem sair de casa por semanas? Será que a economia um dia vai melhorar? Pensar em como vou me sentir quando a pandemia acabar me faz perceber que estamos passando por algo temporário. Assim como inúmeras pandemias surgiram e desapareceram na longa história de nossa espécie, a ameaça da Covid-19 também vai acabar passando. E isso animou minha voz interna. Meu colega Oslin descobriu que o distanciamento temporal ajuda as pessoas a lidar com grandes fatores estressantes, como a perda de um ente querido, mas também menores, mas ainda assim cruciais, como a aproximação da data de entrega de algum trabalho. E, o melhor de tudo, essa técnica não só faz você se sentir melhor, melhora até mesmo seus relacionamentos amorosos, possibilitando discussões com menos culpa e mais perdão. Concomitantemente ao seu projeto de história da família, Tracy manteve um diário durante seus anos na faculdade. Isso também se tornou um meio para ganhar distanciamento. Ainda que o hábito de escrever um diário certamente exista desde a invenção da palavra escrita, só nas últimas décadas pesquisas começaram a elucidar o consolo psicológico que propicia. Muito desse trabalho foi iniciado pelo psicólogo James Pennebaker, assim, ele tem a palavra caneta pen em seu nome. 43 Ao longo de uma longa e distinta carreira, ele mostrou que pedir às pessoas que escrevam sobre suas experiências negativas mais perturbadoras por 15 a 20 minutos, criando uma narrativa sobre o que aconteceu, se você preferir, as faz se sentirem melhor, ir menos ao médico e ter um sistema imune mais saudável. Ao focar nossas experiências a partir da perspectiva de um narrador que precisa criar uma história, o registro no diário cria um distanciamento da nossa experiência. Sentimos-nos menos presos a ela. 44 Tracy escreveu seu diário por anos, e isso ajudou imensamente. Graças à sua capacidade criativa de pacificar seus diálogos internos, ao término do último ano de Tracy em Harvard sua acne havia diminuído, assim como os tiques nervosos, e suas notas foram excelentes. Seu falatório fora dominado. Depois de se formar em Harvard, começou a trabalhar para a NSA. Passaria os 8 anos seguintes envolvido em missões secretas em zonas de conflito ao redor do mundo. Com centenas de horas de treinamento avançado em idiomas, falava francês e árabe fluentemente e se integrou perfeitamente em suas várias atribuições, muitas das quais ainda permanecem confidenciais. O trabalho de inteligência que produziu seria usado para informar os mais altos escalões do governo dos Estados Unidos, inclusive a Casa Branca. Sob vários aspectos, Tracy acabaria tendo a vida dinâmica e cinematográfica que havia fantasiado quando soube da bolsa da NSA ainda no ensino médio. Até hoje ela mantém um diário. E agora Tracy é professora em uma universidade de elite e não trabalha mais para o governo. O estranho de ser um psicólogo, principalmente um que estuda como controlar a voz interna, é que, sejam quais forem as revelações produzidas pela sua pesquisa, você não consegue escapar de ser você mesmo. Ou seja, quando olho para dentro ainda posso me perder, apesar de tudo que sei sobre como me distanciar. Não há outra maneira de explicar o que aconteceu comigo quando recebi aquela carta com ameaças. Eu conhecia uma variedade de ferramentas de distanciamento para acalmar o meu falatório, em adotar a perspectiva da mosca na parede, assumir a perspectiva de um observador imparcial, imaginar como me sentiria no futuro, escrever em um diário e assim por diante. E mesmo assim, eu fiquei imerso, preso em todo o falatório, vivendo o paradoxo de Salomão. Tudo o que conseguia fazer era verbalizar minha voz interna em pânico. Naturalmente, isso criou tensão entre mim e minha mulher, e mesmo sua perspectiva distanciada não conseguia me arrancar do meu diálogo. Meu falatório era tão intenso que parecia não haver saída, até que de repente encontrei o caminho.
Eu disse meu nome. Visite nosso canal e acesse nossa playlist A Voz na Sua Cabeça de Ethan Krois. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.